Relacionamentos saudáveis, parte 4. Autodefesa, sim ou não? Devo me defender? Alguém me ataca? Quando eu devo defender? Quando eu não devo me defender? É toda hora, porque há um instinto de preservação, sim ou não? É natural que nós tenhamos esse instinto de preservação, ele é muito natural. Então, quando alguém é atacado, né, é natural você mesmo, por exemplo, alguém levanta a mão assim ou faz assim, você já, né, assim, é uma autodefesa, é um reflexo até. E quando alguém fala alguma coisa, quase que não dá nem tempo de pensar, né? Então, você já rebate na hora, o instinto de autodefesa, ok? Então, eu queria colocar aqui alguma coisa, né? Vamos ter que repassar um pouquinho do anterior, só para pegar a sequência, uma breve recapitulação, mas só para você já entender onde nós vamos chegar. A autodefesa é uma reação natural do instinto de preservação, tá? Muito natural. Mas nem tudo que é natural, né, é saudável espiritualmente. Aliás, o homem natural não entende as coisas do espírito. Agora você tem uma nova natureza, então esqueça a natureza natural. Nós vamos falar sobre isso aqui nesta manhã, tá? Mas antes de falar sobre isso, nós vamos fazer uma breve recapitulação, porque nós estávamos falando lá atrás, começamos com aquele estudo, a origem dos conflitos interpessoais, lembra? É a parte 1. Quem não assistiu, pode assistir, está aí gravado no Facebook, aí nessa página da igreja, a Viva São Caetano, ou você pode até encontrar no YouTube também, IAB São Caetano do Sul, tá? Aí Jesus disse, é impossível que não venha as ofensas. Ele falou a palavra também, é impossível que não venha os escândalos, mas alguma versão fala ofensas. E essa ofensa também, exatamente, está ligada com escândalo do grego, que é uma palavra que originalmente se referia à parte da armadilha na qual a isca ficava presa. Então, o gatilho da isca para uma armadilha. Então, quando você armava, o caçador armava ali a armadilha, ele tinha o escândalo para disparar, o gatilhozinho que quando a presa chegasse, aquilo ali então disparava quando a presa ia morder a isca, e ali então ela ficava cativa naquela armadilha. E a ofensa é isso aí, é um gatilhozinho que Satanás usa. Não estou dizendo que as pessoas que ofendem você estão endemoniadas, nem sempre, né? Pode até acontecer, mas nem sempre. Elas falam naturalmente na sua natureza humana, carnal, ou no seu momento de desabafo ou de descontrole, e ofende você. E aí então você tem aí uma isca envenenada, tá? O que você tem que fazer com essa isca, tá? Então, cuidado que essa isca, quando Paulo fala aqui de armadilhas de Satanás, e diz aqui só que o servo do Senhor não deve ficar brigando, né? Vai ser paciente, corrigir com mansidão os que se lhe opõem, quem sabe se voltarão ao seu perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo. Olha, Paulo usa aqui a armadilha do diabo. As pessoas, quando estão ofendidas, caem numa armadilha, ficam cativos para cumprir a vontade de quem? Do diabo. Você não está endemoniado, mas está fazendo a vontade dele. Cuidado para não fazer a vontade do diabo, porque você tem que fazer a vontade de Deus. Então, a ofensa é uma das principais armadilhas usadas do diabo para prender as pessoas, mantê-las cativas. O problema pior é que, infelizmente, a maioria das pessoas que são nessa armadilha da ofensa nem sabe disto. Elas acham que só estão na razão, elas estão no direito delas, e elas têm o direito de não falar com mais aquela pessoa, de se afastar dela. O fulano morreu para mim, então ele me paga, ele vai ver o que vai acontecer. Elas estão ofendidas e nem percebem que estão cativas. Mas elas precisam voltar ao perfeito juízo, mas juízo de pessoa madura espiritualmente. O perfeito juízo, que não está falando de uma pessoa natural, mas aqui o assunto aqui é de pessoa espiritual. Então, a ofensa é a isca, e aceitá-la é cair na armadilha. Cuidado. Então, o que você faz com a ofensa determina o seu futuro. Como é que vai ser o seu futuro, né, no casamento, no relacionamento com os filhos? Como é que vai ser daqui para frente? Se você for ofendido hoje, como vai ser daqui para frente? Você estava tudo bem no seu trabalho, seus amigos, seus colegas, nossa, que maravilha, seu chefe era um doce, mas um dia ele te ofendeu.
Naquele momento houve uma ofensa. Daí para frente começa uma nova etapa na sua vida. Antes você não era ofendido, agora você foi ofendido. Então, o que você faz da ofensa vai determinar o seu futuro. Futuro no casamento, no relacionamento com o amigo, do trabalho, do chefe, do empregado, do vizinho. Né? O vizinho é uma maravilha, até que um dia acontece alguma coisa lá e ele ofende você, ou ele deixa o carro dele em frente à sua garagem, não quer tirar, ou ele joga alguma coisa no seu quintal, ou ele começa a fazer muito barulho de madrugada. Sei lá, o que acontece com o seu vizinho e você fica ofendido, porque inclusive ele falava bom dia para você, um dia você olhou para a cara dele e xingou. Então, a partir daí você ficou ofendido. Com a ofensa você ficará, duas opções, tá? Duas opções. Com a ofensa você ficará mais forte ou ficará mais amargo. Você nunca ficará o mesmo depois de ofendido. A ofensa, ela vai mudar você definitivamente naquele relacionamento, tá? Ou você fica mais forte ou fica amargo. Vai depender da sua reação. Mas autodefesa, sim ou não? Uma reação do instinto de preservação, tá? Todos nós nascemos com o desejo de defendermos, ou com essa reação de defesa. E caso insista em defender a si mesmo, Deus permitirá que você o faça. Porém, se você entregar a sua defesa a Deus, Ele então o defenderá. Ele disse a Moisés o quê? Repita aí na sua casa: serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Será que esse princípio só se aplica a Moisés ou se aplica a você também? Você crê que essa palavra que Deus falou para Moisés está dizendo assim: você é meu servo, eu serei inimigo dos teus inimigos. Então, todos os meus servos, e você que está assistindo aqui também é servo e serva de Deus. Então, você é servo de Deus, sabe Deus fala para os seus servos? Serei inimigo dos teus inimigos, adversário dos teus adversários. Se ele vai ser inimigo do seu inimigo, para que você se defender? Você pode atrapalhar Deus, cuidado, tá? Isso é um perigo. Até porque a autodefesa quase sempre está ligada à ofensa. Você vai se defender o quê? De uma ofensa, de uma injúria, de uma injustiça, de uma calúnia. Está entendendo? A autodefesa, você sempre vai se defender do ataque. Alguém te ataca, ninguém se defende do nada. Né? Ninguém se defende de um abraço, de um beijo, de um presente que você ganha, do elogio. Você não se defende disso. Né? Alguém te elogia, você fica se defendendo. Né? Como você é lindo, você fala, lindo nada, lindo é você, eu tô bravo com você, só que eu sou lindo, né? Você é maravilhoso, maravilhoso nada, que isso, não fala isso de mim, hein, por favor. Você é inteligente, não, você não se defende assim, você é um burro, você é idiota, eu nunca sei o que você fez, sabe? Sempre que eu casei com você, filho, você não vai dar em nada, pai, você é cabeça dura, e o filho acha que sabe mais que o pai, e ofende o pai. Como é que lida com as ofensas? Como é que lida? Então, aqui vem um conselho na contramão do instinto humano, né? Do instinto de preservação. Nunca se defenda. Meu Deus. Então, agora vai virar capacho. Vai virar capacho. É mesmo? Bom, mas peraí. Vamos ver se vale a pena. Nunca se defenda. O Senhor é quem luta por você. Ele será inimigo dos seus inimigos e você nunca mais precisará defender a si mesmo. Olha que beleza. Deus se coloca como seu defensor. Deus se coloca para julgar a sua causa. Deus se coloca aqui para poder ser a sua proteção. Agora, Ele coloca você como um esconderijo, como uma rocha. E você pode ficar no esconderijo ou sair dele. Você pode ficar nessa rocha ou sair dela. Olha, será que é um bom negócio? Amados, nunca procure vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Ele diz: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se você continuar lendo o texto aqui em Romanos, fala assim: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Essa é a sequência do texto. Minha é a vingança, diz o Senhor. Você não pode se vingar. Não vingueis a vós mesmos. Aqui não é uma sugestão do apóstolo Paulo, não, é Espírito Santo falando como deve ser o seu procedimento como cristão, porque é uma promessa maravilhosa. Qual é a promessa? Você gostou da promessa? A promessa de Deus para você: serei inimigo dos seus inimigos, adversário dos teus adversários. Glória a Deus. Está contente com essa promessa? Não, deixa comigo, eu resolvo.
Se Deus vendeu, se deixa esperar Deus, olha que Deus é bonzinho, perdoa o cara e não faz nada, tá? Mas Deus falou, não, minha vingança, pode achar, ele é justo. Se alguém cometer injustiça com você, Deus vai tratar. Você vai falar, mas você vai tratar mesmo? Eu acho que eu trato melhor. Não, você não vai tratar melhor, você vai tratar na ira humana. Você vai pecar, você vai se ofender, vai morder a isca de Satanás, vai ficar envenenado. Não seja envenenado, seja abençoado e tenha um relacionamento saudável. Amém? Glória a Deus. Qual o perigo da autodefesa? Pronto. Bom, a pergunta é, com quem você deseja ficar parecido? A primeira grande coisa tem que fazer com uma pessoa, a melhor coisa é primeiro conhecer a Jesus como Senhor e Salvador e nascer de novo. Agora que você nasceu de novo, e eu estou falando com pessoas que nasceram de novo, e aqueles que não nasceram de novo, dá um recadinho para você aqui, ó, entregue ainda hoje sua vida a Jesus para você nascer de novo, tá bom? Entregue sua vida a Jesus. Mas, já entreguei minha vida a Jesus. Bom, então a melhor coisa que você podia fazer enquanto não tinha Jesus era aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida para você nascer de novo e ser uma nova criatura. Então você agora é uma nova criatura. Qual deve ser o seu maior desejo agora que é nova criatura? Eu desejo ter saúde, eu desejo ter paz, eu desejo ter prosperidade, eu desejo ter um bom casamento. Então isso tudo é secundário. Isso tudo, na verdade, faz parte daquelas famosas demais coisas que serão acrescentadas se você colocar o reino de Deus no primeiro lugar, que você não precisa nem pedir. A Bíblia diz que se você for obediente, todas essas bênçãos o alcançarão. Quais bênçãos? E dá uma lista grande em Deuteronômio 28, que você vai ver que é bênção, que vale a pena. É uma porção de bênção, muita bênção. Mas aqui, então, com quem você quer ficar parecido? Então, agora o seu desejo, eu quero ficar parecido com Jesus. Quanto mais ficar parecido com Jesus, mais abençoado você vai ser e mais você vai ter reações igual a ele e vai ter as bênçãos dele. Tipo assim, vocês podem fazer as obras que eu faço, até maiores. Bom, depende, se ficar parecido com ele, vai fazer. Quem não é parecido com ele, não vai fazer. Tá? Você vai glorificar o Pai como ele glorificou. Né? Você vai ter mais ser glorificado como ele foi glorificado, mas tem que ficar parecido com ele. Vamos ler 1 Pedro 2, 21, 23, está aqui já na telinha para você, para ajudar. Você tem Bíblia, pode abrir, mas não precisa, né? Está aqui escrito. Pois Cristo deixou-nos exemplo para que sigamos seus passos. Olha, sigamos os seus passos. Seguir o passo significa andar, onde ele pôs o pé, você põe também. Como ele fez, você faz também. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Aí ele fala lá em Mateus 11, 29, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. A pessoa que está sempre se defendendo não descansa, ele está sempre procurando saber quem falou dele, o que pensaram dele, por que falaram, tem que se defender, tem que se justificar. Coitado, não descansa, não tem paz na alma, está sempre aflito, está sempre atribulado, está sempre cara feia, né? Um dia está de mau humor, porque falaram dele, porque mexeram com ele. Agora, quando você está parecido com Jesus, não tem mau humor, não tem cara feia, manso, humilde, alma tranquila, sempre no refrigério de Deus, no descanso de Deus, coisa gostosa. Vai, aí é o caminho da vida abundante. Bom, aí você tem que fazer uma escolha. Quem vai, num caso de um ataque verbal ou físico, ou moral, quem você vai escolher, quem vai te defender? Há duas opções, você ou Deus. Os dois ao mesmo tempo não vai dar certo. Você, como parceiro de Deus, na sua defesa, na autodefesa, não vai dar certo, porque você tem um jeito de dar acusação, Deus tem um outro. Então Deus não quer essa parceria com você. Se você falar, eu vou me defender, Deus fala, tá bom, vou ficar observando aqui para te ajudar, depois sair da encrenca que você vai entrar, porque isso vai piorar a situação. E Deus é amoroso, você é um filho, ele vai tratar de você e te cuidar. Mas só que ele não pode tomar a sua causa, assumir a briga, tá? Eu me lembro quando a gente era garota na rua, e tinha, não sei se a molecada briga, mas naquele tempo tinha briguinha de garota aí. Brigava, depois virar tudo amigo outra vez, tá? Mas sai umas briguinhas ali, e às vezes quando tinha assim umas briguinhas entre nós, às vezes um ia defender o outro, ele falava assim, né, para quem, né, que estava provocando a briga, ó, para bater nele tem que passar por cima de mim primeiro. Meu tempo era assim, hoje a garotada ainda tem essa expressão, tem que passar por cima de mim. Normalmente quem falava isso era mais forte, aí o outro afinava, né?
ou então tentava enfrentar o grandão. Mas quase sempre o grandão falava o mais forte, falava assim, para bater nele, tem que passar por cima de mim. Quando alguém for atacar você, Deus vai falar, para mexer com ele, tem que passar por cima de mim, tá? E não dá para passar por cima de Deus. O diabo pode mexer em você até certo ponto, mas não pode passar por cima de Deus. Uma hora Deus vai agir. Deus pode permitir que ele dê um arranhãozinho em você, né? Mas aquele arranhãozinho vai custar caro para ele, porque Deus vai te defender. Então ele diz aqui muito claro, Deus disse a Moisés ser inimigo dos seus inimigos, adversário dos seus adversários. Essa é a palavra para você. Meus queridos irmãos, nunca se vingue de ninguém, tá? Já falamos, Romanos 12, minha a vingança. Então, apenas repetindo para fixar bem. Se falam mal de você, não precisa sair por aí se defendendo. Quem falou de mim? O que falaram? Por que falaram? Tá? Jesus disse, bendizei os que vos maldizem. Como que eu posso bem dizer? Quer dizer coisas boas. Outra versão fala abençoai. Abençoar é pronunciar bênçãos. Alguém falou mal de você, né? Então alguém falou mal de você. A gente faz experiências. Depois fui aprendendo essa lição. Alguém falava mal de mim, eu falava bem dele. O fulano falou mal de você, falou que você é isso e aquilo. Olha, poxa, interessante, mas sabe o que eu penso dele? O que você pensa dele? Algum pai, trabalhador. Procura ver as qualidades. Mesmo que ele tenha defeitos, você poderia revidar falando, mas eu também sei coisa dele, seus podres dele. Não fala o podre dele, não é o momento. Não precisa disso. Você não está se defendendo, você está abençoando. Olha, mas ele é um bom trabalhador. Ou então, se ele não é bom trabalhador, é um preguiçoso, mas ele canta muito bem. Mas se ele é desafinado, você fala assim, mas ele é um bom pai. Alguma coisa, tá? Alguma coisa que, para bem dizer essa pessoa. Se não tiver nada para falar, você fala assim, poxa, mas Deus ama essa pessoa demais. Se você achar nada, fala, com certeza Deus ama, sim ou não? Olha, ele falou isso de mim, mas tem uma coisa que eu tenho certeza, Deus ama essa pessoa. Ele é muito amado por Deus. Jesus morreu por ele na cruz. E já preparou o céu para ele se ele se converter. Então você só pode abençoar, amém? Abençoe. Não é fácil, não. Isso é um exercício. Você vai exercitando o exercício da bendição e não da maldição. Porque Deus é o seu defensor. Preocupe-se apenas com o seu caráter, com a sua integridade. Seja íntegro também. Quando a pessoa passa falando de você e eu realmente falando verdade, porque você é mau caráter, porque tem gente que apronta e não quer que o pessoal fale mal dele, não, sabe? Ele faz atrapalhada e não fica bravo quando o pessoal fala que é atrapalhado, né? E Pedro fala sobre isso. Olha, não sofra com o malfeitor, mas se você sofrer injustamente, sobre você repousa o Espírito da glória de Deus. Veja 1 Pedro capítulo 4, ele fala sobre isso. Então, preocupe-se com o seu caráter, com a sua integridade. Deus cuidará da sua reputação, que é a sua imagem perante os homens. A gente fica muito preocupado com a imagem perante os homens, não com o caráter. Então, tem gente que ele tem uma boa imagem. Um político, por exemplo, tem político que tem uma boa imagem até certo ponto, até que vem à tona algumas corrupções, algumas coisas, e aquela decepção. Poxa, eu votei nesse rapaz aí, mas não voto mais, né? Assim, puxa, se eu soubesse que ele é assim, não tinha votado, não. Olha, ele entrou lá só para roubar. Olha o que aprontou. Que decepção, né? Os políticos, não só políticos, né? Os pais, né? Pastores, chefes, tem gente decepcionando gente porque eles têm uma reputação boa, pelo menos até um certo ponto, até que cai a máscara, porque a reputação pode ser a máscara, porque a reputação é aquela imagem que a pessoa mostra para os homens. Cuidado, muita gente casa por causa da reputação de alguém, mas sem conhecer o caráter. Depois que casa, você vai ver que atrás daquela reputação boa tinha um mau caráter. E a gente vai falar assim, se eu soubesse. Eu já encontrei várias irmãs e falaram assim, se eu ouvisse o conselho do pastor Misael, e agora? Mas eu não ouvi, porque eu estava falando do caráter, a pessoa estava só na beleza exterior, na conversa maravilhosa, na beleza do príncipe encantado, e depois que está no sofrimento, se eu tivesse ouvido, eu falo, né? Eu já quase apanhei de um rapaz, porque a noiva dele falou que ia casar com ele se eu autorizasse. Meu Deus, como é que eu autorizasse? Eu fui para uma hora a mais, para Deus falar, só que ela expressou isso de um jeito que ele veio na minha sala, ficou nervoso, ficou vermelho, e ele era grandão, e quem é você para impedir eu de casar? Eu sou maior de idade, ela também, eu tenho 30 anos, ela tem quase 30, e você o pai dela autorizou, quem é você? E começou a gritar comigo na minha sala. Eu falei, glória a Deus, vou apanhar por amor a Jesus aqui. Bom, aí ele fisicamente só agrediu de palavras, ele ficou bravo, cara feio comigo um tempo, depois melhorou, graças a Deus, mas é um bom homem.
A irmãzinha só passou uns perrengues aí, mas depois ele também do lado bom dele, glória a Deus pela vida dele. Mas naquele momento ele não estava tão maduro ainda, acho que tinha um tempo. Alguns jovens tiveram que procurar, pastor, estamos interessados na fulana, e eu falei, orar. E sabe o que Deus falou? Não deu tempo. E alguns obedeceram, outros não. Alguns esperaram o tempo, que é um casamento maravilhoso. Não porque eu quis, não, eu não vou interferir na vida de ninguém, eu não sou manipulador. Quem sou eu para dizer com quem você vai casar, quem não vai casar, quando vai casar? Eu estou falando de buscar a direção de Deus. Mas estou falando da reputação aqui. Então, há pessoas com boa reputação e quando você vai ver o caráter dela, misericórdia, tá? Então, agora, por que Deus vai te defender? Vamos para o Salmo 37, 5 e 6, que fala, é o Salmo da mansidão. Ser manso é não reivindicar seus direitos para deixar Deus cuidar de você. Isso é mansidão, de acordo com o Salmo 37. Entrega o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ele agirá, não você. Ele deixará claro como alvorada que você é justo. Ele, não você. Tá? E como o sol do meio-dia que você é inocente. Ele deixará claro como alvorada que você é justo. E deixará claro como o sol do meio-dia que você é inocente. Quem vai te defender? Ele. Quem vai agir? Ele. O que você tem que fazer? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele agirá. Agora, se você resolver agir, Deus vai parar. Então, essa é uma lição muito difícil de aplicar, mas ela funciona. Então, você entrega na mão de Deus. Eu tenho aprendido isso também. E quando eu tenho a oportunidade maravilhosa, né, de ser ofendido, de ser injustiçado, que oportunidade, né, irmãos? Jesus passou por isso. Os apóstolos, quando apanharam injustamente, sofreram, eles não se reclamam, não, saíram felizes por ter tido o privilégio de sofrer por amor a Cristo. Então, é um privilégio sofrer pela justiça, porque a Bíblia diz, bem-aventurados que sofrem por causa da justiça, porque Deus é o reino dos céus. Mas se é para ser bem-aventurado, que venham injustiças, amém? Você pode dizer amém na sua casa? Que venham as injustiças. Não falaram amém, eu estou na minha casa aqui, não ouvi nenhum amém. Nessa hora aqui, esse bem-aventurado, o pessoal quer pular, né? Mateus capítulo 5, pula esse versículo aí do bem-aventurado que sofre pela justiça. Eu vou me defender, o pessoal vai abusar de mim. Mas bem-aventurado, sabe por quê? Porque Deus te defende. Assim, inclusive, aqueles que sofrem injúrias e calúnia por causa do nome dele, falam, grande é o seu galardão no céu. Tá? Aqui, quem sabe, isso é muita paulada, mas lá no céu, grande é o seu galardão. Então, você tem que entender com a visão do reino de Deus, não com o reino humano. Talvez do ponto de vista humano você tenha toda a razão, mas no reino espiritual você tem que aprender a esperar em Deus. Quem é o seu defensor? Ao Senhor é minha luz. Até tão lindo canto, vários hinos, né? Dizendo que o Senhor é minha luz, é minha salvação. De quem terei medo? Quando os homens maus me avançaram contra mim para me destruir, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçaram e caíram. No futuro, mas quando eles vierem contra mim, eles tropeçarão e cairão. Outra versão já tinha passado a situação. Tem uma poesia que ele fala, acho que depois do plano, assim, meus adversários tropeçaram e caíram. Se ainda virão, se tropeçarão e cairão. Pois no dia da adversidade, ele me guardará protegido em sua habitação. Em outra versão fala, ele me esconderá no seu pavilhão, no seu tabernáculo, e ali estarei seguro. Salmo 27 é maravilhoso você entender como Deus se pode defender. O Senhor está comigo, não temerei. O que pode fazer os homens? Olha, se Deus está com você, com medo de quê? Você tem medo, não. O que pode fazer os homens? Pode fazer é falar mal de mim. O que pode fazer é bater em você. Qual o problema, né? Ele pode fazer matar você. Aí Jesus falou assim, não temais os que podem matar o corpo, mas temais aquele que pode matar o corpo e ainda lançar a alma no inferno. Esse sim tem que temer. Não tema os homens, tema a Deus. O temor do Senhor que é importante. E no temor do Senhor você vai viver uma vida de obediência. Obediência gostosa, maravilhosa, porque Ele te defende. Você não vai ficar de bem com aquele que te defende? Então, você não vai valorizar a defesa dele, ele está te defendendo. O Senhor é o teu defensor. Amém? E Jesus ensinou aqui, não resistais o perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta ele também a outra. Olha assim, que não morda a isca da Satanás, porque alguém te ferir na face direita, ele está te ofendendo. Da outra, assim, olha, não tem problema, pode ofender até mais, não morda a isca de Satanás. É o que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Não morda a isca de Satanás. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Não morda a isca de Satanás. Eu
tenho certeza que os irmãos raramente vão ouvir essa palavra aí nos programas gospel que estão na televisão aí o tempo todo. Eu vou falar, não, receba a tua vitória, o Senhor vai te livrar, vai lá. Aí eu estou falando, você vai apanhar, você vai sofrer ofensa, mas glória a Deus. É lógico, Deus também vai te abençoar. Nós pregamos prosperidade, sim, pregamos as bênçãos, mas temos que entender. Jesus disse, no mundo tereis o quê? Aflições. Como se lida com as aflições? Que nem Jesus. Tenha bom ânimo, não desanime, espera no Senhor, creia na sua palavra, creia nas suas promessas. Ele falou, eu venci o mundo. Como ele venceu? Na mansidão, tá? E, como diz lá em Pedro, nós já lemos, né? Seguimos as suas pisadas. Onde ele pisou, você pisa também, né? Você está no campo minado, alguém na sua frente conhece bem o lugar. Se você pisar na mina, você explode. Mas tem alguém que conhece o campo, fala, pode deixar que eu tenho aqui um detetor de mina e conheço o campo. Quando eu pisar, você pisa que não tem perigo. Você viveu no mundo, no campo minado, cheio de ofensas. Vai nas pisadas de Jesus. Onde ele pisar, você pisa. Ele vai pisar sempre na mansidão, na humildade, na paciência, na tolerância, no perdão. Pisa onde ele pisa, que dá tudo certo e você vai ter muita paz e vai glorificar a Deus. Bom, vai ter uma situação muito séria. Até a semana passada houve uma pergunta aqui e então eu não respondi porque não deu tempo, porque aliás eu nem estou olhando as perguntas, que eu estou acelerado aqui. Eu fui ver só no final. E a pessoa perguntou assim, nem me lembro quem foi. Mas eu sofri uma injustiça do pastor, devo ficar na mesma igreja? A pergunta foi mais ou menos assim. Eu sofri uma injustiça, o pastor é injusto. Eu sofri uma injustiça, uma ofensa do próprio pastor. Devo ficar naquela igreja? O pastor me ofendeu. E foi publicamente. Muita gente viu, tenho testemunha. Foi um vexame. Devo ficar naquela igreja? Bom, então vem a pergunta. Quando devo sair de uma igreja ou equipe de ministério? Essa aqui os irmãos vão desligar porque muita gente não quer essa. Ele quer fazer as coisas do jeito dele, mas aqui nós vamos ficar na contramão, meus irmãos. Hoje o pessoal está tocando igreja sem troca de roupa. Então, porque não conhece os princípios de Deus. Vamos aprender a palavra. Até quando você vai ficar numa igreja ou equipe de ministério? Ah, você disse ministério aqui, não gostei do líder. Ah, não vou mais cantar porque o rapaz lá do louvor disse aqui. Ah, não vou no grupo diácono porque o fulano tal. Aí vem as desculpas porque ficou ofendido. Então, todos os ministérios sempre sofrendo desfalque. Intercessão, louvor, ministério infantil. As irmãs do berçário não vão mais porque não combinou com o irmão do berçário. A irmã da cozinha não vai mais porque combinou com a irmã da cozinha. Até quando devo ficar no ministério? Numa equipe de ministério? Até quando devo aguentar? Bom, vem a primeira pergunta. Quem o enviou à igreja que você frequenta atualmente? Ou quem colocou você naquele ministério? Foi Deus? Se não foi Deus, cai fora, né, meu irmão? Para que fazer uma coisa que Deus te colocou? Você não tem certeza que colocou ali? Ah, eu estou aqui porque eu quis, eu insisti. Deus falou não, mas eu vi. Então são Jonas, está no lugar errado. Você só vai atrapalhar essa igreja. Pessoal, você não para essa igreja aí, alguém vem para a nossa igreja e pergunta, não, Deus mandou assim para cá? Senão você só vai ser problema. Não, você vai ser para nós. Você é que ficasse, porque sair você fica na vontade de Deus. Aí quando vai sair, a pessoa vem despedir de mim, alguns nem despede. Ultimamente não tem nem despedida mais, né? Eu era educado, vinha despedir e tal, interessante. Mas aí eu falo, irmão, Deus te mandou? Quem está no negócio aí? Você está saindo por quê? Você está ofendido? Você está bravo? Bom, pergunta é, quem o enviou à igreja que você frequenta atualmente? Foi Deus? A Igreja Batista, Assembleia de Deus, Comunidade da Graça, Assembleia de Deus Renascer, Avivamento Bíblico, São Caetano do Sul, que é uma igreja melhor do mundo, tá? Do mundo. Venha comprovar. Ela tem alguns defeitinhos, mas ainda supera a maioria de todas as outras do planeta. Porque nós temos lá o pastor Misael e sua equipe, e os membros maravilhosos, mansos e humildes. Às vezes tem alguma ofensazinha, mas a gente já aprendeu a morder o fisco e atrás. Então corra para cá, né? Mas só se Deus mandar, tá bom? Vamos lá, voltemos ao assunto. Quem foi que enviou você a essa igreja? Foi Deus? Então não saia até que Ele libere você. Tá? Se o Senhor está em silêncio, quando você está querendo sair, geralmente Ele está dizendo, não mude nada, não saia, fique onde eu coloquei. Quando Deus instrui você a sair, você sairá em paz, independentemente da condição do ministério. Diz aqui em Isaías 55:12, saireis com alegria e em paz sereis guiados. Para que sair de algum lugar, saia com alegria e em paz. A sua saída não será baseada nas ações ou comportamentos de outros, nem por ofensa ou situações difíceis, mas sim na direção de quem? Do Espírito Santo. Não seja dirigido pelas suas emoções, pelas suas precipitações, pelos seus rampantes, pelos seus direitos.
eu tenho direito de justificar, então fui ofendido. Não, só saia se Deus mandar, na direção do Espírito Santo. Estão entendendo? Agora sim, pode dizer amém aí. Bom, vamos lembrar que eu falei semana passada, só relembrando, porque há líderes bons e líderes maus. Foi Deus e não Satanás que colocou Davi sob a liderança de Saul, lembra disso? Não foi Satanás que foi lá e colocou, não, foi Deus. E Davi sofreu na mão de Saul, porque Saul era um líder injusto. Por mais uma vez, Deus entregou nas mãos de Davi o rei Saul para que ele o destruísse, mas ele não deu lugar à ofensa, não se sentiu ofendido. Quando Saul morreu, sabe, ele fez um lamento, meu pai, e o Jonatas caiu também, meu irmão, esses dois eram heróis, e faz todo o povo cantar um lamento sobre Saul, e falar assim, glória a Deus, graças a Deus, foi de Deus, os filisteus mataram Saul. Não, ele sofreu, porque ele amava o Saul de coração, apesar de estar debaixo de ofensa, ok? Então, porque há líderes bons e líderes maus? Ambos têm um propósito nos planos de Deus. Deus usa os bons líderes para nos nutrir e os cruéis para nos refinar, ok? Tá? Deus usa os bons para nos nutrir, para nos suprir, para nos ensinar. E usa os cruéis para quê? Para nos refinar. Você precisa ser tratado. E Deus não só usa, viu, gente? Eu vou contar uma coisa para vocês aqui, um segredinho aqui, só fica entre nós. Não é só que Deus usa um líder cruel para nos refinar. Usa membros e liderados também cruéis para nos ensinar. Eu também sou líder, né? Eu sou liderado e sou líder. Eu já tive vezes que você, vou mandar o fulano embora. Eu falei, não é tempo ainda não. Não se livra dele não, porque ele está aqui para te ensinar. Eu falei, estou te preparando, estou te tratando. Eu tinha que engolir um tempão, né? Mais de um. Até que Deus tirou. E alguns foram tratados, interessantes, são uma bênção. E outros não são ensináveis. Chegou o tempo que Deus levou. Deus liberou. Aleluia. Tá? Você não precisa se livrar de ninguém. Para sair Deus te livrou. Eu vou se livrar do liderado do meu líder. Não, vou sair daqui, não. Vou me livrar do meu liderado. Só dá problema no meu grupo louvor, só dá problema no meu ministério aqui, só dá problema no meu grupo de intercessão, só no grupo diaconal, ele está sempre desafinado, está sempre reclamando. Deixa ele lá, Deus está te tratando, tá bom? Deixa ele se tratar. Agora você ora por ele, admoesta. A Bíblia diz que, vós que sois espirituais, se surpreendeu o irmão em alguma falha, vocês são maduros na fé, vão lá repreender o tal com um espírito de mansidão, que olha por ti mesmo, não seja tentado. Estou falando Gálatas, capítulo 6, versículos 1 e 2. Está na palavra, tá? Está aí, fácil, se você seguir esses conceitos. Quando julgamos um líder, estamos dizendo que Deus não sabe o que está fazendo. Mas se Deus colocou o Saul como líder de Davi, e se Davi julgasse o Saul, ele estava dizendo que Deus errou. Deus não sabe o que está fazendo. Deus colocou um doido para me liderar. Um endemoniado para me liderar, porque ele faz endemoniado também. É um perverso, um cruel, desumano, injusto. Deus sabia o que estava fazendo. E quando Deus colocar você debaixo de um pastor meio chato que nem eu, aguenta aí, amém? Alguns conhecem bem meus defeitos, estão aguentando, glória a Deus. Alguns aguentaram, foram embora. Se você não aguentou, volta, porque Deus está tratando também. Tá? Só saia debaixo de uma liderança, debaixo da direção do Espírito Santo. Só rompa uma aliança debaixo da direção do Espírito Santo. Foi triste um dia que Paulo e Barnabé, 2 apóstolos, eles tinham que crescer um pouquinho, eles eram meio meninos, né? E eles brigaram e se separaram. Está na Bíblia, a Bíblia não esconde nada. Depois se acertaram, com certeza. Mas isso ficou um mau exemplo, né, irmãos? Logo, Paulo e Barnabé, os dois melhores da obra missionária. Tem missionário por aí que não anda junto, não. Tem pastor que não anda junto. Na cidade aqui, eu já fui presidente do Conselho de Pastores, teve um pastor que falou para mim assim, eu falei, não, você é pastor, você fica no café. Tem um café de comunhão todo mês. Sai e falou para mim, enquanto o fulano estiver lá, eu não vou. Misericórdia. Um pastor falando assim do outro. Enquanto o fulano estiver nesse café de pastores, eu não vou lá. Glória a Deus que depois ele foi, viu, gente? Deus deu um jeitinho, não sei como lá, passou um tempo, ele apareceu. Mas, não sei se ele estava no coração dele, mas ele foi lá tomar café com a gente. A gente foi tratando ele, agradando ele. Sabe por que tem gente assim, você tem que levar na boa, né, irmão? Vai lá, deixa pra lá. O que é isso, né? Bem-aventurados pacificadores. Nessa hora você tem que ser pacificador.
Não joga lenha, não põe lenha na fogueira, tem gente que joga na gasolina. É isso mesmo, você não veio mesmo porque aquele pastor cometeu injustiça e depois foi embora e dividiu sua igreja. Olha só, não, perdoa, é a obra de Deus. É só aumentar os seus membros, deu um prejuízo, mas tudo bem. Olha, deixa na mão de Deus, não vos vingueis, Deus veio primeiro. Você acha que essa pessoa, então onde ele vai? Deus vai permitir. Mas ele está fazendo o maior sucesso na cidade. Aleluia, glória a Deus. Então, se tem a hora certinha de pegar e quebrar o pé dele. Mas deixa Deus fazer, tá bom? Não vai você julgar ninguém. Porque há dois tipos de ministros, que amam ministérios, que amam a Deus. Os que amam o ministério amam aquilo que Deus deu. Eles usam as pessoas para desenvolver o seu ministério. E é ruim demais, porque você se sente usado. Não sei se você já passou por isso. Mas está te usando, deixa usar, sabe? Você é de Deus também. Ele está te explorando para se promover em cima de você. Aleluia. Sabe, a palavra de Deus está assim, preferirem honra uns aos outros, deixa a honra para ele. Mas aqueles que amam a Deus amam por aquilo que Deus é e não pelo que ele dá. Esse é outro tipo de líder também, tá? Bom, o que você faz com ofensa vai determinar seu futuro, nós falamos já sobre isso, né? Apesar de servir a Deus de coração, muitos sofrem injustamente na igreja. Mas ficar ofendido apenas afasta você do propósito de Deus. Mas ficar livre da ofensa permanecerá na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Qual é a sua escolha? Faça a sua escolha, é muito mais proveitoso ficar livre da ofensa. Gente, eu não queria prolongar muito, mas esse assunto é muito importante. Uma pergunta aí, você é teknon ou você é huios? Aqui são termos gregos. A palavra filhos, que traduz para o português filhos, aparece filho em um lugar, filho no outro, mas lá no grego, no original, são palavras diferentes. Em Romanos 8:15 e 16 diz: por causa do espírito de adoção que recebemos, o próprio Espírito, que o Espírito Santo testifica no nosso espírito, somos filhos de Deus. É interessante que essa palavra aqui, em Romanos, no grego, você vai encontrar a palavra teknon, que significa filho gerado. Filho gerado. Se uma pessoa recebe Jesus como Senhor, Salvador, essa pessoa é filha de Deus por intermédio da experiência do novo nascimento. Ele foi gerado. Outra palavra para a tradução de filhos, no Novo Testamento, é huios, que significa aquele que pode ser identificado como filho porque apresenta o caráter ou característica de seu pai. Imagina dois bebezinhos na maternidade, né? Seu pai não seja um filho de pais brancos. Se olhar para um para o outro, você não sabe. Se perder a pulseirinha, vai misturar, só se fizer o exame de DNA, porque é tudo igual. Ele é filho, mas não se parece com o pai ainda. Mas depois que crescer, provavelmente com 5, 6, 10 anos, 15 anos, olha, não dá mais para confundir. Esse aqui tem a cara do pai. Ou tem o caráter do pai, né? Não é filho de bandido, é filho de um homem direito. Então você começa a ver, comportamento falando, esse só pode ser filho do pai A, esse é filho do pai B. Por quê? Por semelhança. Então ele é huios, quer dizer, ele se parece com. Então, à medida que o filho vai crescendo, tanto fisicamente, no caso do filho biológico, ele vai tomando as características do pai. E também por se conviver com o pai, vai tomando características morais do pai, no seu caráter, onde ele imita o pai, aprende o pai os valores da vida. Depende do pai, ensina para ele. Então, o filho teknon é aquele que é apenas gerado. Você nasceu de Deus. Nasceu de Deus. Mas você só vai ser um huio, sentido de se parecer com ele quando você andar com ele. Diga-me com quem tu andas, direis quem tu és. Não é assim? Você anda com Deus, você fica parecido com Deus. E Provérbios diz assim, não ande com iracundo, quer dizer, aquele se ira facilmente, para não se torne igual a ele. Mas ande com a pessoa branda, que você vai ficar branda igual a ela. Então, você anda com Deus e você, então, vai se tornando filho de Deus. E nós temos aqui Romanos 8:14. Pois que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É interessante, fala assim, espera um pouquinho. Tem muita gente que nasceu de novo e não é guiada pelo Espírito de Deus. É porque ele nasceu de novo, ele é apenas teknon. Mas aqui em 8:14 já fala de outro no grego, você vai ver lá, se você tiver uma versão aí, ou um dicionário bíblico, né, onde tem lá o grego, você vai ver o seguinte, ali aparece huios, quer dizer, os que já aprenderam e são iguais a Deus, no sentido de se assemelham a Deus, tomam decisões baseadas no Espírito de Deus. Podemos ver claramente, então, que filhos maduros são guiados pelo Espírito de Deus. Cristãos imaturos, quer dizer, teknon, ainda tem dificuldade de seguir a liderança do Espírito Santo. Frequentemente reagem emocionalmente ou intelectualmente às circunstâncias que se deparam. Ainda não aprenderam a agir apenas sob a liderança do Espírito Santo. Não aprenderam.
eles ainda têm eles se autodirigem, eles tomam suas decisões, eles têm as suas próprias reações. E os filhos uios já se parecem com Jesus, manso, humilde, paciente, tem caráter. Tem crente, irmãos, tem cristão que se você vender para ele e não pegar um cheque, você nunca mais recebe. E se pegar o cheque, pode ser que o cheque volte. Tem outro que se falar, eu te pago tal dia, pode ficar tranquilo, porque ele já é uio. Ele não precisa, porque agora a palavra dele é sim, não, que passa disso do maligno. Ele pode confiar. Você já percebeu que há pessoas que você pode fazer um negócio, não precisa nem documento? Mas tem irmãos que mesmo com documento dão uma canseira, tem até processo. Rapaz, já de cara a caso na igreja, irmão com irmão. Quando faz sociedade, então, há confusão lascada. Se os dois são apenas técnon, vai ter confusão. Então não faça a sociedade com o irmão em Cristo, que é técnon. Pergunta para ele, você é técnon? Aí então tô fora. Eu falo, técnico é assim, você é manso, humilde, paciente, perdoador, justo, íntegro, perfeito, bom. Vamos fazer um teste. Não faça a sociedade, nem compre nem vende, só sua vista, viu, irmão? Porque senão, você quer ter prejuízo, sai vendo para todo mundo da igreja para receber depois. Não pega nem recibo. Você tá falido, porque tem muito filho que é apenas técnico. É nascido de novo, sim. Vai pro céu, inclusive. Só que aqui na terra só dá trabalho. Então você fala, irmão, vai fazer negócio com o irmão? Faz negocinho IP. Vai no cartório, assina o documento, passa direitinho. Por quê? A não ser que realmente você descobriu que ele tem um caráter de Jesus. Aí, meu filho, tem caráter de Jesus. Esses dias eu fiz algumas compras numa loja, para a igreja, inclusive, recentemente, microfone, um monte de coisa. O dono da loja, ele nem pediu nota, ele nem pediu nada. Ele falou, vou dar um equipamento aí para você e depois você me acerta. Depois eu mando um boleto. Poxa, sabe por quê? Ele viu, e ele não é convertido, não é crente. Ele viu, e ele falou, só vendo quase para pastor, porque ele viu instrumentos musicais, que tem de picareta, hein? Eu fui até almoçar com ele, falou, que tem de pastor picareta. Eu falei, realmente, você tá num negócio que é complicado. Você trabalha como pastor, ele falou muito, que tem de pastor aí que abriu igrejinha só para explorar o povo e comprar e não pagar, e envergonhar o evangelho, irmãos, misericórdia. Aí eu fui almoçar com esse moço, dono da loja, tem 2 lojas de instrumentos, de equipamentos musicais e tal, um comerciante. Fui almoçar com ele até para poder falar Jesus para ele mais claramente. E ele percebeu, eu falei assim, olha, você tem vendido vários equipamentos para a gente, tem que ele vender em dezembro, ele só foi fazer a fatura em janeiro. Eu falei, até esqueci, todo mundo agora lembrei, tem uns microfones sem fio que eu pedi. Eu posso fazer a fatura? Eu falei, pode, vai, você tá com a gente. Não, mas você gostou? Eu falei, gostei. Então eu vou fazer a fatura, fazer um boleto aí. Boleto, gente, tem cheque, não tem cartão de crédito. Gente, por que as pessoas confiam num e não confiam no outro? Porque ele ouve a fama, por isso que é bom, olha, é importante ter um bom nome. Né? Alguém falou assim para ele, se eu for para o pastor fulano aqui em São Caetano, olha, só vende à vista. Se for o pastor fulano, não precisa nem pegar cheque, nem cartão. Ele paga. Se ele fala que vai pagar amanhã às 14 horas, não vai chegar aqui 14h30, 14 horas vai chegar o dinheiro na sua mão. Porque é um homem, agora ele é uio, tá? É filho de Deus parecido com Jesus. Jesus não mente. Agora que tem filho de Deus picareta por aí na brincadeira. Mas são filhos de Deus. São técnon. Cuidado com os técnons. Né? Não tem a ver com tecnologia, tá? É técnon, não sei porquê. É coisa do grego, tá? Mas tá lá. Ok. Vamos seguir aqui, então. Tá? É muito importante você aprender a lição. Tá? A palavra técnon, só para você entender melhor. Nós vamos encerrar em 5 minutinhos, mas eu preciso colocar para você rapidamente aqui. Todos que receberam a Jesus, aos que creram o seu nome, deles o direito de se tornarem filhos, técnon, de Deus. Isso é 1 João 1,12. Quando você for pregar o evangelho, tem que falar desse técnico. Por quê? Está falando filho gerado. Tá? Porque se você falar para ele o outro texto, que é isso aqui, ele não vai querer ser filho de Deus. Imagina uma pessoa fala assim, eu queria ser filho de Deus, o que eu faço? Fala assim, olha, sabe o que é? Você não resiste ao perverso, você dá a face direita para quem ferir a outra, né? Se alguém dá a face esquerda para quem ferir a direita, e se alguém quiser processá-lo e tirar a túnica, dá também a capa. Ame os seus inimigos e ore por aqueles que te perseguem, para que você seja realmente um filho de Deus, como seu Pai que está no céu. Alguém vai querer ser filho de Deus assim? Ninguém. Falar, receba Jesus como Salvador, que a salvação é de graça, ele morreu por você para te salvar, perdoa todos os seus pecados, não importa como você é, vinde como está, com seus trilhões de pecados, com toda a sua maldade, Jesus te ama, e você apenas confessa, como Senhor e Salvador será salvo.
certo, se torna um técnico, né? E aí começa um processo, chama-se reeducação do caráter, reeducação no reino, onde ele vai aprender agora como, né? Imagine que você é adulto e você adotou um outro filho, mas também adulto. Só que esse filho adulto foi criado por um pai violento, injusto, bagunceiro, falava palavrão, indisciplinário, e só se adotou como filho. Você vai ter que fazer agora, reeducá-lo. Você falou, aqui nessa casa, filho, mudou. Ah, mas na outra casa eu levantava o que eu queria. Agora mudou, aqui tem disciplina. Mas lá eu vou falar tudo que eu queria. Aqui mudou, só fala que pode falar. Mas lá lá era outra casa. Eu te adotei como filho e agora aqui nesta casa é diferente. Você está agora na casa do Pai Celestial. E aqui ele vem da casa do diabo, de onde você veio, da casa das trevas, onde o pai não pode ficar bravo, não é? É filho de quem? Era filho das trevas. E a Bíblia diz em Efésios 2 que é filhos da ira de Deus. Agora você é luz, agora você é bênção, mas tem que ser reeducado para se tornar. A Jesus falou assim: não resista o perverso. Agora ele está tratando o seu caráter, ensinando mansidão. Aprenda de mim, como que faz? Aprenda a ser manso e humilde. Se alguém te fez na face direita, ofereça-lhe também a outra face. E se alguém quiser processá-lo para tirar a túnica, nem espera o juiz. Não precisa processar, não. Você quer levar a túnica, leva a capa também. Calma, eu não preciso de capa nem túnica. Deus vai me dar outra, deu 10. Leva, pode levar. A capa não é minha, de Deus, ele vai cuidar. Ame os seus inimigos, ore por aqueles que vos perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu. Está entendendo que para ser filho, em João 1,12, é só aceitar Jesus como Salvador. Para ser filho, à semelhança do Pai, você tem que aprender a ser manso e humilde de coração. E você, sendo manso e humilde, você vai resistir o perverso, você não vai ter problema com o inimigo, você vai orar por ele e vai abençoá-lo. Bom, o crescimento físico é função de tempo. Uma criança de 2 anos, ele não vai ficar do tamanho de um de 20 anos em um mês. Ele vai ter que esperar crescer. É isso. O crescimento intelectual é uma função de aprendizado. Ninguém sai do primeiro ano da primeira série para ir para a faculdade. Ele tem que passar por todo um processo de aprendizado. Mas o crescimento espiritual não tem nada a ver com o tempo no aprendizado. Pode passar 30 anos e você não cresce. Pode aprender a Bíblia e você não cresce. Vai depender da obediência. Muitos conhecem a Bíblia, mas não obedecem a Bíblia. Lê a Bíblia, mas não obedece a Bíblia. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Gente, a obediência, então, é a chave para o crescimento espiritual, tá? A chave. É interessante. Aí diz aqui, em Hebreus 5,8, ainda que era filho, né, Jesus aprendeu obediência por meio daquilo que sofreu. Você fala, mas Jesus era perfeito, tinha aprendeu o quê? Jesus tinha aprendido ou não tinha? Acho que é um engano aí. Acho que aqui o escritor de Hebreus, ele se enganou. Acho que essa parte do Espírito Santo não inspirou, ele se enganou, porque ele disse que Jesus precisava aprender. Jesus já sabia tudo, como Jesus podia aprender? Então, vamos explicar para vocês aqui, tá bom? Tenham paciência para vocês entenderem a palavra. Jesus aprendeu no sentido de experimentar. Uma coisa eu falo assim, uma criança, não põe o dedinho naquele fio descascado, naquela tomada que dá choque. Ele já aprendeu. Você pergunta para ele, o que acontece? Ele fala, dá choque. Só que ainda ele não experimentou. O dia que ele acidentalmente, ou até por desobediência, colocar o dedo lá, tomar choque, aí ele aprendeu o que é choque. Tá entendendo? Então, uma coisa é você aprender intelectualmente, outra coisa é você aprender por experiência. Jesus já sabia tudo, estava na palavra, estava até na natureza dele, mas ele tinha que experimentar o choque. Esse é um negócio, né? Ele tinha que botar o dedo na tomada ou no fio descascado para tomar o choque 220, o tranco. Aí ele aprendeu o que é o choque. Agora ele já sabia que dava choque, isso aí é tudo de eletricidade. Mas uma coisa é ele estudar eletricidade, outra coisa é tomar choque. A gente tem muito crente que tem de eletricidade espiritual, você não tomou choque ainda. Então ele sabe explicar toda a eletricidade dos dons espirituais, mas não sabe curar o enfermo, não sabe curar o paralítico, ele não sabe ser manso, ser humilde. Tem que aprender pela obediência. Amém? Tá? Algumas pessoas estão na igreja há 20 anos, sabem de qual é o versículo da Bíblia, tá aí, ó. Ouviram milhares de sermões, leram livro, foram em conferências, foram fazer curso, mas estão usando faltas espirituais. Toda vez que se defrontam com situações difíceis, em vez de reagirem através do Espírito de Deus, procuram proteger-se do seu próprio modo, vão se defendendo, autodefesa, meus direitos. Aliás, estamos na época dos direitos humanos, né? Até bandido tem direito, todo mundo tem direito, tá?
cara na rua, te bate, mas ele tem direito, você não pode, sabe? O cara não quer pagar, mas no fim ele tem direito. É uma coisa maluca esse negócio de direitos humanos, né? Até diabólica, porque parece que defende mais os bandidos do que os que fazem, né, as coisas certas. Os bandidos aprontam e depois vai defender ele, que ele não pode apanhar muito, não. Mas a Bíblia diz que a vara é para a costa dos tolos. Então, é varada nele. Agora, aí Paulo diz desse povo aí, aprendendo sempre, mas jamais chega ao conhecimento da verdade. Que ele aprende intelectualmente, mas não aplicam. Então, por que não chega ao conhecimento da verdade? Não aplicam a palavra de Deus. Você está entendendo? Mas vamos correr aqui para terminar. Mas aquele que deixou o pecado é um filho perfeitamente obediente. É Uios. Ele é maduro, decide seguir os caminhos de Deus e não os seus. Assim como Jesus aprendeu a obediência por intermédio do seu sofrimento, aprendemos a obediência por meio das dificuldades pelas quais passamos. O nosso conhecimento das Escrituras não é a chave para isso. A obediência, sim. Fazer curso bíblico é legal, tem que fazer, mas não se torna filho único, tá? Então, tem teólogo, professor de teologia, doutor de teologia, mas não tem caráter, cai em adultério, daqui a pouco compra, não paga, você bater um cutucão nele, ele te revida, se você xingar ele xinga mais ainda, e olha que é professor de teologia, porque o conhecimento das Escrituras não é a chave para a maturidade, é a obediência. Okay? Então, estamos encerrando aqui. Que Deus te abençoe e te guarde e que você possa crescer. Você não se torna um filho... Esse uso está falando de pessoas maduras da fé e técnico de bebezinhos. Filhos gerados por Deus, mas que ainda não cresceram. Os são aqueles que já são, pelo tempo, pela experiência, são maduros. Hebreus capítulo 5 fala que eles... Tem um que só toma leitinho, outro pode comer alimento sólido, porque uns são bebês, se chama até de carnais, mas outros já são mais maduros, são espirituais. Então Deus quer que você cresça espiritualmente, seja abençoado. E assim nós nos despedimos aqui dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer sobre você a sua luz, o Senhor resplandeça sobre você o sol da justiça, ilumine os seus caminhos, te dê a paz em nome de Jesus. Amém.